Som. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém? Que possamos estar experimentando a presença do Senhor. Amém? Não só nesse momento, mas todo dia. Todos os dias. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias no livro de Romanos. Estamos avançando aí no livro de Romanos, explorando esse livro riquíssimo, né, que nos instrui acerca do Evangelho de Jesus. E vou estar lendo a partir do versículo 30, voltando um pouquinho na passagem que lemos na semana anterior, no capítulo 9, versículo 30 em diante, até o final do capítulo 10. Eu convido você a acompanhar comigo. Vou estar lendo na versão NVT, uma versão com uma linguagem um pouco mais fácil de entendermos, porque esse livro de Romanos não é uma coisa muito fácil de se entender. Eu posso testemunhar isso para vocês, né? E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, irmãos. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia, mesmo que não acredite, mas entender a palavra de Deus é outra coisa. Ela exige que o Espírito Santo nos dê a clareza, o entendimento verdadeiro, aquilo que o Senhor quis passar para o seu povo, né? Nós cremos, nós que somos crentes em Jesus, nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, amém? Não é simplesmente um escrito de um autor. Existe sim uma colaboração do autor. No caso aqui de Romanos, o apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito, teve a mão dele que escreveu, né? Mas o Espírito Santo que iluminou o interior dele, trazendo essa revelação do Evangelho, né? Trazendo essa mensagem que ele deveria escrever. E lógico, tem a influência humana de Paulo na linguagem que ele escreve, né? Cada autor da Bíblia tem uma forma de se escrever. Por exemplo, Salmos tem uma linguagem poética, né? Tem Provérbios também, tem livros que, por exemplo, Daniel tem uma linguagem apocalíptica, né? Que diz a respeito do final dos tempos. O próprio livro de Apocalipse também tem uma linguagem muitas vezes figurativa, né? Que as coisas não são elas propriamente, mas elas representam algo. Por exemplo, vai falar de candelabro. Jesus mesmo se explica que ele é essa luz, né, que vai trazer luz e vida para toda a terra. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai estar trazendo, né, ele está falando para a igreja de Roma, né, a igreja que foi formada primeiramente pelos judeus, né, que levaram o evangelho ali, aqueles que receberam o evangelho em Atos e estavam compartilhando o evangelho naquela região, e muitos gentios, né, aqueles que não eram judeus, foram alcançados, e provavelmente eles eram os principais que faziam parte dessa igreja de Roma, né? Então, vou ler com vocês a partir do versículo 30 do capítulo 9 até o 21 do versículo 10, do capítulo 10. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras, e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho, e a esse respeito as Escrituras afirmam: ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair. Mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Capítulo 10 diz: irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento.
pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê, é declarado justo. Versículo 5, Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo, diz, não diga em seu coração, quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra? E não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo, como dizem as Escrituras. Quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra. E suas palavras alcançaram os confins do mundo. Volto a perguntar, será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés, Deus disse, provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação. Provocarei sua ira por meio de gentios insensatos. E mais tarde, Isaías se pronunciou com ousadia. Fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, diz, o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Até aqui. Senhor, pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo nos mostre, Senhor, a mensagem que o Senhor quer que ouçamos, que venhamos a ouvir. Que o Senhor ilumine, Senhor, nosso interior, nossos corações com a Tua verdade, da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 9, Paulo, ele vai falar, né, desse amor dele pelos judeus e essa tristeza dele que ele tinha de o povo haver rejeitado o Senhor. Não 100%, né? Havia uma parcela, os discípulos de Jesus, né, um bom grupo de judeus que aceitaram a Jesus ali quando ele estava presente, mas uma parcela do povo rejeitou a Jesus. É inegável isso, né? Eles foram os sacerdotes da época de Jesus, foram aqueles que entregaram a Jesus para os romanos, para Jesus ser, né, morto. E Paulo aqui ele vai falar no capítulo 9, né, acerca dessa tristeza dele. Mas ao mesmo tempo Paulo vai mostrar para nós uma doutrina que nós vemos em toda a Bíblia, é que a doutrina, o ensino da soberania de Deus, né? O que é isso? Deus, ele vai cumprir o propósito dele, como a Bíblia chama, né? Os propósitos de Deus vão ser cumpridos, não importa que o homem faça.
né? O que é isso? Jesus vai voltar, amém, irmãos? Isso é um decreto, é um propósito de Deus. Deus já determinou isso. E não há nada que o homem poderosos façam para impedir isso, né? A única coisa que o homem pode fazer é talvez colaborar com alguma coisa, né? Nós nos colocamos à disposição de Deus e Deus nos usa, né, para pregarmos o evangelho, para fazermos a obra de Deus. Mas o homem em si, ele não tem poder para bloquear a ação de Deus. E Romanos capítulo 9, ele vai falar bastante sobre isso, sobre a soberania de Deus. E aqui no final do capítulo 9 até o capítulo 10, Paulo vai estar falando de uma outra doutrina da Bíblia, que é a nossa responsabilidade, né? Pode parecer uma antinomia, né? um paradoxo, pode aparecer até uma contradição, nós falarmos que Deus é soberano, mas nós temos alguma responsabilidade sobre nossas vidas e sobre a nossa salvação, digamos assim. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Espero que rapidamente. E qual é a nossa responsabilidade nisso tudo? Será que o apóstolo Paulo ele foi contraditório dizendo que Deus é soberano por um lado sobre a nossa salvação e por outro lado nós, no caso aqui ele está falando sobre o povo de Israel, né? E será que eles tiveram culpa, né, sobre essa rejeição a Deus? E no capítulo 9 o apóstolo Paulo ele vai citar o exemplo do povo, e vai falar sobre Faraó, né, que Deus escolhe vasos, Deus que elege pessoas, né? No capítulo 9, Paulo vai falar sobre uma doutrina também que nós aprendemos na Bíblia, que é a doutrina da eleição. É Deus quem escolhe para a salvação, né? É Deus quem escolheu Abraão, você lembra da história? Deus escolheu Abraão, Deus escolheu um povo que não era nada, né? Abraão não tinha importância, estava lá na terra, né, de Ur dos Caldeus, não era um povo, né? Inclusive a família dele era idólatra, e Deus escolheu esse homem para formar um povo, para que esse povo pudesse ser chamado pelo nome de Deus, e formasse uma nação, e dessa nação viesse o nosso Salvador Jesus, e por causa disso, toda a humanidade fosse alcançada pelo Evangelho de Deus, e eu e você temos esse privilégio de podermos ser chamados filhos de Deus, amém, irmãos? Por causa da promessa de Deus a Abraão, né? Então, qual que é a ideia aqui de Paulo? Ele vai reforçar a respeito da justificação pela fé, nessa outra doutrina, né, que nós cremos, que o apóstolo Paulo fala no começo do livro de Romanos, né? O justo viverá pela fé, ele vai falar isso, e é bastante marcante no livro de Romanos. E o apóstolo Paulo começa a falar aqui no capítulo 9, a partir do versículo 30, ele vai observar, né, que a igreja de Roma, ela estava na sua maioria formada por gentios, por causa da questão da fé, né? Muitos dos judeus, eles não foram alcançados porque eles não creram, né? Eles não tomaram a decisão, não aceitaram o Senhor Jesus. Voltando aqui no capítulo 9, versículo 30, né, que ele vai dizer, o que significa tudo isso? Embora os gentios que não buscassem seguir as normas de Deus foram declarados justos, isso aconteceu pela fé. Nós já falamos sobre isso, né, sobre a justificação. Eu creio que todos entendemos isso, que a justificação ela acontece quando nós cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós declaramos, né, a nossa confiança nele. Isso faz com que Deus declare sobre nós a justiça dele. Amém, irmãos? É algo pela fé. Não é uma obra nossa, assim, para fazer nada. É simplesmente confiarmos nessa obra perfeita de Jesus. Que obra perfeita de Jesus? O sacrifício, a entrega dele por nós,
a morte, e não só a morte, não para aí, na vida, na ressurreição, e na atual posição que Jesus está diante de Deus, né, governando agora. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, né, que os gentios, que eram todos os povos que não estavam em aliança com Jesus, eles não buscavam justiça, né? Em Romanos capítulo 1, Paulo vai falar sobre o problema do pecado, né? E no versículo 18 ao 19, Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente, por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele tornou evidente, por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. O apóstolo Paulo vai dizer que o homem não tem desculpa para dizer que não conhece a Deus, porque nós podemos testificar sobre a existência de Deus vendo a criação, vendo as coisas que são criadas, o mundo, vendo a maravilha que é o céu, vendo os fenômenos da natureza. Nós podemos testificar que Deus existe. Não pode ser algo simplesmente do nada, né? Existe Deus na criação. E Paulo vai dizer que também no capítulo 2, versículo 14, Romanos também, até mesmo os gentios que não têm lei escrita, quando obedecem a ela, instintivamente mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstraram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente, né? Aqueles que não participaram da aliança de Deus com Abraão, são os gentios. Eles não têm desculpa também, porque Deus colocou uma consciência no homem, né, acerca do certo e errado, né? Então, de acordo com o que Paulo está dizendo, se o ser humano ele faz uma maldade, a consciência dele vai acusar ele, vai condenar ele, dizendo que ele está em pecado, está errando o alvo, ele está falhando, né? E os judeus, eles tiveram o privilégio de conhecer a lei de Deus através de Moisés, né? Deus revelou a Moisés, trouxe lá as tábuas dos 10 mandamentos, e Moisés recebeu de Deus toda a instrução de como o povo deveria viver. E só que qual que é o problema? Que os judeus, eles estavam buscando a justiça de Deus, essa justificação que eu falei, com base nos seus próprios esforços. Qual esforços? Em fazer tudo certinho, segundo o que Deus havia determinado, né? Eles tinham toda a revelação, começando com os 10 mandamentos, né? Não ter outros deuses, não adulterar, não matar, não cobiçar, e todos os 10 mandamentos, e toda a instrução de Deus. Mas eles estavam buscando estar justos diante de Deus somente em suas obras. É aí que o apóstolo Paulo vai dizer que eles erraram, eles falharam, né? E em Isaías capítulo 28, versículo 16, o profeta vai dizer que viria uma pessoa que é Jesus. Nós sabemos que é Jesus, né? Isaías capítulo 28, versículo 16. Por isso, assim diz o Senhor soberano: venham,
Ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crer jamais será abalado. Essa pedra, simbolicamente, né, aqui eu falei de linguagem, Isaías, o profeta, ele vai usar uma linguagem, é uma pessoa. Essa pedra é uma pessoa, amém, irmãos? Então, e que pessoa que é? É o Senhor Jesus. E aqui ele vai falar, no versículo 8 também, no capítulo 8, versículo 14, ele o manterá seguro, mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Né, o profeta Isaías está falando que Jesus seria uma pedra, né, de tropeço para o seu próprio povo, porque eles iam querer estar retos e justos diante de Deus com base em suas obras, mas Jesus, o que Jesus vem fazer a respeito disso? Né, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é o fim da lei. O que significa isso? Jesus, ele vem não para anular a lei, mas para anular a lei em relação à salvação. Vou explicar melhor. Na época de Moisés havia trazido para o povo toda a instrução para o povo caminhasse em santidade, para que o povo pudesse ser reconhecido como um povo de Deus. E Moisés havia dito para eles: vocês viverão se vocês viverem de acordo com essa lei. Né? E o povo fez por merecer, digamos assim, obedecendo, né? Lógico que não perfeitamente, né? E justamente por causa disso que vem Jesus, né? Para dar um fim nessa imperfeição do homem, né? E Jesus, ele vem para a terra, se torna humano, cumpre perfeitamente a lei e faz um sacrifício a Deus de uma maneira íntegra e perfeita e total e definitiva, para que o homem não precisasse mais ter uma vida perfeita para ser aceito diante de Deus. Esse é o ponto de Paulo, esse é o argumento de Paulo. Paulo está falando para os romanos que a partir de Jesus nós não precisamos ter essa vida perfeita para ser aceitos diante de Deus. Em Jesus nós recebemos a justificação para que a gente possa, sim, viver de acordo com a lei, mas não para sermos justificados, e sim para agradarmos a Deus. Né? Nós usamos nos capítulos anteriores uma analogia do casamento, né? O esposo, ele faz coisas para a esposa, não para conquistar ela, mas assim para agradar ela. É a mesma coisa o marido e a esposa, né? Nós fazemos o que fazemos para Deus, a nossa vida de santidade, a nossa obediência aos 10 mandamentos, que nós, cito o exemplo que nós estamos estudando, né, durante a semana sobre os 10 mandamentos. Nós fazemos tudo isso por nosso amor por Deus, amém, irmãos? Nós não deixamos de obedecer a lei. Jesus não anulou, por exemplo, não matarás, né? Jesus não anulou, não cobiçarás. Jesus não anulou nada dessa lei nesse sentido de salvação, mas sim no sentido de estarmos justos diante de Deus. O apóstolo Paulo, eu falei sobre
uma aparente contradição entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Por quê? Quais são os argumentos aqui, as aparentes contradições? Deus é soberano e, em segundo lugar, existe uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Que nós, seres humanos, somos responsáveis por causa da nossa descrença a Deus, né? E o teólogo Martin Lloyd-Jones, ele explica isso e nos ajuda a entender como se dá isso, né? Eu falei sobre eleição no caso de Abraão, mas isso também vale para cada um de nós. Deus escolheu cada um de nós para salvar nossas vidas, irmãos, amém? É Deus quem dá a partida de toda a jornada da salvação, que ela começa, né, com o Espírito Santo e vai terminar quando o Senhor voltar, amém, irmãos? Quando o Senhor nos arrebatar para estarmos com Ele, né? Todo um processo. A salvação, lógico, já está garantida em Jesus, mas ela vai ser concretizada efetivamente quando o Senhor voltar, né? E nesse processo existe a santificação. Mas a questão da responsabilidade, que é o que nós focamos agora nesse capítulo, o Martin Lloyd-Jones vai dizer que a rejeição do Evangelho, ela explica a perdição. Ou seja, por que o apóstolo Paulo ele vai dizer, voltando lá em Romanos, a respeito de Israel, versículo 21, porém diz: o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Deus havia escolhido já o povo de Israel, irmãos. Deus já havia salvo eles do Egito, né? Havia colocado eles numa rota em direção à terra prometida, mas muitos do povo de Israel rejeitaram ao Senhor, muitos se voltaram as costas, né? Você lembra de Datã, de Abirão, esses partes do povo que se rebelaram contra Deus, né? Deus havia ordenado a Moisés para conduzir o povo, e esses rebeldes, eles se voltaram contra o que Deus tinha estabelecido ali, né? Então eles rejeitaram. Os religiosos da época de Jesus, os fariseus, né, os sumos sacerdotes, aqueles que entregaram Jesus, eles rejeitaram aquilo que Deus havia dado. E qual que é a consequência disso? A perda da salvação deles, né? Então, quando o ser humano, ele ouve a palavra de Deus e ele rejeita, ele vai para o inferno por culpa dele, amém, irmãos? É culpa de cada um que for condenado. A responsabilidade está simplesmente sobre a cabeça dele, irmãos. É uma verdade dura de se engolir, mas é uma realidade, né? Todo aquele que rejeita o Senhor e for condenado ao inferno, a eternidade afastado de Deus, a responsabilidade está sobre essa própria pessoa, né? Então, qual era o problema dos judeus? Eles tinham um zelo, né, um cuidado com a religião, mas era um zelo sem o total conhecimento de Deus, o conhecimento de como Deus faz as coisas, né? Eles conheciam a lei, mas eles não conheciam realmente qual que era o propósito total de Deus. Qual que era o propósito total de Deus? Porque Jesus viesse e tirasse a culpa nossa e fizesse que nós confiássemos nele, nessa pedra que ele vai dizer aqui, né? Por que o profeta utiliza essa linguagem, né, que uma pedra, que os judeus tropeçariam nela? Porque os judeus estavam baseados nessa questão de salvação pelo próprio esforço, e o que Deus estabeleceu para a humanidade é que nós viéssemos a ser salvos pela confiança no Senhor, amém? Os judeus, eles tinham um zelo por Deus, né? O apóstolo Paulo, antes da conversão dele, ele
tinha um zelo, ele estava fazendo coisas, estava perseguindo cristãos, inclusive até matando, né? Ele foi um cúmplice ali da morte de Estevão, né? O primeiro mártir da era, né, cristã. Apóstolo Paulo estava fazendo por zelo pelas coisas de Deus, né? E só que esse zelo dele por Deus não era um zelo que tinha uma dedicação verdadeira, uma dedicação com um total entendimento sobre Deus. Ele estava fazendo por mera religiosidade, né? O que Deus espera de nós, irmãos, é que nós tenhamos zelo por Deus. Sim, Deus quer que nós sejamos dedicados na obra de Deus, façamos aquilo que Ele quer, mas nós entendamos como Ele faz as coisas, né? Deus não quer que nós vivamos uma vida de dedicação religiosa, né, de orações, de jejuns, para ficarmos desprezando as outras pessoas, né, que não têm o mesmo entendimento que nós, né? Se você jejua, se você ora, se você faz as obras boas, não é para você desprezar os outros que têm uma fé menor que você, para você ficar falando, eu jejuo, eu faço, eu aconteço, e aquela pessoa não faz nada, e eu sou melhor que ela. Não é isso. Deus quer que nós nos dediquemos a Ele, tenhamos uma vida piedosa, de oração, de jejuns, né, para abençoarmos outras pessoas. Amém, irmãos? Então Cristo vem para encerrar a lei como meio de justificação. Não precisamos mais cumprir o que o Moisés entregou para o povo com o objetivo de alcançarmos a salvação, mas sim como obrigação moral, né? Deus não quer que nós vivamos fazendo mal para o nosso próximo, enganando pessoas, adulterando, tendo outros deuses em nossos corações. Lógico que Deus não quer isso, né? Então a lei, no aspecto moral dela, ela é válida totalmente, irmãos. Deus não quer que tenhamos outros deuses além de Deus, né? O primeiro mandamento. Deus quer que nós tenhamos somente um Deus, amém, irmãos? Somente um Deus. Deus quer que nós consagremos as nossas vidas, né? Tenhamos respeito à vida. Nessa semana estudamos sobre o mandamento não adulterarás, né? Que é, entre outras palavras, um compromisso nosso de honrarmos o casamento, honrarmos a santidade da questão moral, né? Então, a salvação que nós temos em Deus, ela vem pela fé em Cristo, né? Paulo vai citar Moisés em Levítico 18, versículo 5, Moisés vai dizer, né, que se eles guardassem a lei, isso levaria à vida, em Levítico capítulo 18, versículo 5. Obedeçam meus decretos e meus estatutos, quem os praticar viverá por eles, eu sou o Senhor. Deus havia estabelecido estatutos, decretos, e havia estabelecido um caminho para que o povo vivesse em santidade, né? Mas Moisés também, ele reconhecia que Deus iria fazer uma obra maior e melhor. Lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, diz: o Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem
de todo o coração e de toda a alma, para que vivam. Eu e você, irmãos, podemos experimentar isso. Amém, irmãos? Deus transforma o nosso coração, transforma o coração da nossa descendência, para que nós o amemos de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus para nós. Deus quer sim que nós vivamos com zelo, né? Um zelo como o apóstolo Paulo vivia, mas não com o entendimento errado sobre a salvação, mas com o entendimento correto, né? O que significa isso? Confiar em Jesus para a nossa justificação, nós crescermos nele, obedecermos a Deus, obedecemos a lei de Deus por gratidão, e nós viemos a proclamar o Evangelho de Jesus, né? Do versículo 9 em diante, do capítulo 10 de Romanos, ele vai dizer, né, versículo 9: se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É uma chave para nós, irmãos, amém? Não só para a nossa própria salvação, para a nossa própria vida, mas para que pessoas sejam alcançadas para o Senhor Jesus. É dessa maneira que Deus age, irmãos. Os judeus aqui, eles não estavam entendendo toda essa riqueza, esse tesouro, que é isso, justamente a palavra da fé, né? Qual que é essa palavra da fé? É nós reconhecermos que Jesus veio à terra, Ele se tornou Senhor pela ação de Deus, né? Se tornou se tornou Senhor pela obra do Pai e do Espírito Santo, e nós cremos nele e declaramos com a nossa boca. Isso é algo que tem um duplo sentido das coisas. Nós cremos, né, voltando aqui o versículo, no versículo 10, pois crendo de coração que você é declarado justo, né? Então, voltando à justificação, nós cremos em nosso coração e nós declaramos com a nossa boca a nossa confiança no Senhor, e por causa disso nós somos salvos. Versículo 11, como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam, né? Então o apóstolo Paulo vai estar dizendo aqui, tanto os judeus que receberam a lei de Deus, quanto nós, os gentios que viemos de fora dessa aliança, a maneira como nós somos salvos é igual. Amém, irmãos? Então, o povo estava, aqui o apóstolo Paulo, ele lamenta que o povo estava se perdendo, porque eles não entenderam isso, né? Quando nós falamos a palavra de Deus, é importante que a gente possa entender o Evangelho. Se não entendemos o Evangelho, nós ficamos vivendo uma vida de religiosos, irmãos, e não é isso que Deus tem para nós, amém, irmãos? Deus não quer que nós vivamos de aparências não vai salvar ninguém, né? Na hora que chegar ao final dos tempos, a pessoa ter título, ter até uma carteirinha de membro de igreja, não vai salvar ninguém, irmãos. As pessoas vão ser salvas pela a marca do Espírito Santo em nós. Isso é invisível. É invisível. A ira de Deus não vai ser derramada sobre os filhos de Deus, irmãos. Nós não precisamos temer isso, amém?
Na hora certa, no momento certo, Jesus vai nos arrebatar. Nós cremos, amém? O que é crer no coração? Nós cremos no nosso coração é nós transferirmos a confiança dos nossos esforços próprios para Jesus. Quando nós confessamos com a boca, nós estamos expressando a nossa fé. Não são obras ou palavras mágicas, mas a transferência total da nossa esperança para Jesus. E em Joel 2:32 diz, né, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isso implica esse duplo entendimento de tanto confessar quanto crer em nossos corações. E aqui o apóstolo Paulo continua falando sobre uma coisa importantíssima para todos nós, irmãos: o evangelismo. Em Mateus 28, Jesus deixa a grande comissão para todos os crentes, amém, irmãos? Não é somente para missionários, evangelistas, pastores, é para todos, irmãos. Justamente porque, por isso, o apóstolo Paulo ele vai dizer, né, a partir do versículo 14 e 15, como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Capítulo 9, ele coloca para nós, irmãos, uma responsabilidade. Todo crente tem uma responsabilidade. Todos nós temos pessoas ao nosso redor que não ouviram a mensagem do Senhor, ou não aceitaram, né? E é nossa responsabilidade como filhos de Deus, filhos da luz, de falar, irmãos. É nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho. Amém, irmãos? Nós não temos a responsabilidade de converter o coração das pessoas. Isso é obra do Espírito. Amém, irmãos? É o Espírito Santo que convence, que transforma os corações. Mas é nossa responsabilidade de falarmos, irmãos. Não é um anjo que vai vir falar do Evangelho para a pessoa. É nossa, irmãos. Nós temos exemplo na Bíblia, né, de profetas, o Jonas, né? Deus usou Jonas para trazer a mensagem àquele povo, né? E ele falou, embora contrariado, embora não querendo, né? Imagina só, Deus usou esse profeta, ele não queria, porque ele sabia que Deus é bom. Irmãos, que maravilha isso, né? Deus teve misericórdia daquele povo, porque aquele povo se arrependeu. Então, aqui o apóstolo Paulo está trazendo para nós isso. Nós temos uma responsabilidade, irmãos, como filhos de Deus, de falar. Pode ser que uma pessoa que você falar, não vai aceitar, vai virar a cara com você, até vai te ofender. Mas Jesus vai dizer para nós, né? Vocês são abençoados, se vocês forem insultados por causa do meu nome, irmãos. Então, e venhamos a ser insultados, xingados, por causa do nome de Jesus, que nós possamos fazer como os discípulos fizeram, irmãos. Venhamos nos alegrar, amém, irmãos? Se formos até presos, como o apóstolo Pedro, né, foram presos, foram chicoteados, por causa do nome de Cristo, é uma honra para nós, irmãos, é uma honra, amém? Então, estamos indo para o final já. Essa cadeia do evangelismo aqui, que é cadeia assim de coisas entrelaçadas, né? A invocação, invocar o nome do Senhor, ela requer o quê? Ela requer, como que uma pessoa, um descrente, ele invoca o nome de Jesus? Requer que ele creia. Para que ele creia, requer que ele ouça a respeito
da mensagem. E para que ele ouça, requer que uma pessoa pregue, né? E para que uma pessoa pregue, é preciso que ela seja enviada, né? Jesus nos ordenou, irmãos, e a igreja tem essa responsabilidade, eu e você, amém, irmãos? De irmos. Jesus já nos ordenou, Ele já falou, portanto, ide. Não é preciso uma nova revelação, não é preciso outra palavra, já está dada para que nós falemos. Indo para o final, Israel rejeitou ao Senhor, porque ela não reconheceu a beleza da graça do Evangelho de Deus, irmãos. A graça de Deus é algo, pela própria definição, é algo que não é merecido. Eu e você não merecemos, irmãos, mas Deus nos deu a graça. No versículo final aqui, né, do versículo 21, ele vai dizer que eles foram desobedientes e obstinados. Então eles foram culpados, aqueles que rejeitaram a Jesus, né? O pior exemplo possível aqui, o Judas Iscariotes, né? Ele havia uma palavra, uma profecia acerca de um traidor de Jesus, né? Que esse faria o que fez com o Senhor Jesus, traiu, né, entregou a Ele, mas a culpa foi colocada sobre a própria cabeça dele. Ele agiu, ele quis, né, e ele recebeu a responsabilidade pelo ato dele, né. Então, o gentio hoje, quando ele rejeita, acontece a mesma coisa, é responsabilidade dele, né. Voltando aqui ao exemplo de Martin Lloyd Jones, que muitos teólogos nos ajudam a entender, quando Deus escolhe uma pessoa, é por causa da graça dele que nós somos salvos, amém, irmãos? Mas o homem que é condenado é pela própria responsabilidade dele. Ele se autocondena ao rejeitar a Jesus. Encerrando, nós temos, irmãos, uma motivação para evangelismo. Nós temos uma responsabilidade, amém, irmãos? Eu e cada um de nós temos diante de Deus uma responsabilidade para que a palavra possa ser levada a todos, né? A todos. Nós temos uma responsabilidade para compartilhar as boas novas dessa graça de Deus que nós falamos, né? E nós temos uma responsabilidade de desafiar essas desculpas pela rejeição do Evangelho, pelas pessoas que se acham boas, né? Ninguém vai ser salvo simplesmente por ser bonzinho. Não existe uma perfeição moral suficiente para te justificar diante de Deus. É justamente nesse ponto que o povo errou, né? Eles queriam simplesmente pelo cumprimento da lei estar retos e justos diante de Deus, mas Jesus vem como uma pedra, fica no meio do caminho deles, e Jesus vai dizer: é preciso que vocês confiem em mim, para que vocês sejam salvos. Não basta ser bom, né? Basta ser perfeito. Jesus exige isso, Deus Pai exige a total perfeição, e nós só conseguimos essa total perfeição por causa de Jesus, irmãos. Então, Deus, Ele é soberano, mas Ele coloca também sobre nossos ombros uma responsabilidade, irmãos. Temos essa responsabilidade, né, de, em primeiro lugar, vivemos em obediência a Ele, né? Nós somos alcançados, nós que recebemos já a nossa salvação, temos sim uma responsabilidade de viver em santidade, vivermos para a glória de Deus.
E também temos essa responsabilidade de anunciar o Evangelho, né? Compartilhar essa mensagem com os que estão perecendo. Amém, irmãos? Peço que os irmãos fechem seus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tu és soberano, Senhor, Tu és Deus. Diante de Ti, Senhor, todos os homens se prostrarão, Senhor, reconhecendo que Tu és Deus. O Senhor fala nessa palavra, Senhor, para que nós venhamos a reconhecer também a responsabilidade que temos diante de Ti, Senhor. Senhor, eu Te peço, nos ajude, Deus, a sermos responsáveis com a nossa salvação, com a nossa tarefa de levar a Tua palavra adiante, de cumprir a comissão que o Senhor nos deixou, de fazer Teu nome conhecido. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe ficar indiferentes com a Tua obra, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. És Tu, Senhor, que faz a obra nos corações dos homens. Nos lembra, Senhor, não somos nós que salvamos as pessoas, mas é o Teu Espírito. Nos dá confiança no falar, Senhor. Tira toda a timidez, todo o medo, Senhor. Nos dá ousadia no Teu Espírito, Senhor. Assim como o Senhor deu ousadia, Senhor, para os discípulos. E alcançaram, Senhor, todo mundo da época, Senhor. Reveste Teu povo, Senhor, com Tua ousadia. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, desperta uma chama em nossos corações. Não venhamos ser indiferentes, Senhor, apáticos, Senhor. Não venhamos estar dormindo no tempo que nós vivemos, Pai. Desperta, Senhor, nossos corações. Ao mesmo tempo, Senhor, ajuda-nos a estarmos confiantes em Ti, pois não são nossas obras que irão nos salvar, Senhor, mas sim o Teu Filho, a promessa do Senhor. A obra perfeita que o Senhor fez na cruz, Senhor, e a Sua ressurreição, Senhor. Guarda nossos corações, Pai. Guarda nossos corações no Teu Evangelho, Senhor. Perdoe nossas falhas, Senhor. Perdoe nossos pecados. Faz-nos entender a graça de Deus. Faz-nos entender, Senhor, aquilo que os judeus da época não entenderam. Traz a nossa confiança, Senhor, nossa esperança. Ter um momento de oração enquanto louvamos, cantamos ao Senhor. Se os irmãos quiserem vir à frente, convido os
os pastores para orar e em seguida vamos encerrar.